registrar aí geral, depois eu vou ver com a instituição como é que a gente vai divulgar, né, esse vídeo, qual o meio que vamos utilizar, e eu lhe passo o link, joia. tá? Depois. Mas, desde já, quero agradecer, né, essa parceria já comigo, pelo meu segundo ano, que você aparece no nosso Intercult, compartilhando aí seu conhecimento, né, sobre algo tão sensível e tão necessário para os nossos alunos, né, que é o atendimento das questões da acessibilidade do desenho universal também, né? Então, desde já, quero agradecer. Não vou apresentar o seu currículo, fica por sua conta você dizer o que você quiser, tá? Para eu não cometer a gafe de esquecer alguma coisa. A palavra é contigo, Marília. Tranquilo. Gente, boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Mabel. É um prazer estar aqui. Acho que é a segunda vez que eu venho no Intercult, né? Já participei do Intercult antes, que eu já dei aula aí na Unijorge, alguns semestres, e aí a gente participava, né? Um evento super interessante, né? Que traz essas outras discussões, né? Além da sala de aula, eu acho interessante. Então, eu preparei uma apresentação para vocês, vou mostrar aqui para a gente discutir, mas assim, mais no sentido de um bate-papo, na hora que vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Uma coisa bem informal, para não precisa... A ideia é a gente trocar ideia, né? Não é uma palestra. Então, meu nome é Marília Cavalcante, eu sou arquiteta, né? Fiz graduação em arquitetura aqui pela UFBA e fiz mestrado na UNB na área de desenho urbano e doutorado na UFBA também em arquitetura, né? A gente fala em arquitetura e urbanismo, mas eu trabalhei com acessibilidade. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, não vou entrar muito na metodologia, vou mostrar alguns exemplos de aplicação só, que eu fiz uma proposta de metodologia para avaliação e projeto, né? Tanto avaliação de espaços existentes quanto de novos projetos, né? Então, assim, a questão é que a gente tem uma legislação muito boa, né? A legislação brasileira é uma das melhores do mundo, e isso não é compatível, né, com nossas cidades. Nossas cidades não são as melhores do mundo em termos de acessibilidade, muito pelo contrário, né? Deixam muito a desejar. Então, a minha proposta foi uma metodologia que pudesse identificar onde a gente pode, né, onde é que a gente pode mudar, né, o que precisa ser feito. E aí eu trabalhei com 2 indicadores, de funcionalidade, que é analisando o estado atual, e com execuibilidade, que é a indicação do que pode ser feito, né, e a possibilidade de programar, né? Então, assim, a vantagem do projeto, né, para nós que somos arquitetos. Todo mundo é arquiteto que está aí, ou tem outros cursos também? O evento ele é aberto à comunidade acadêmica, inclusive para público externo também. Então, pode ser que a gente tenha alguém aqui de outra área, né? O convite é aberto e as pessoas se inscreveram, então pode ser que tenha alunos de engenharia, de outras áreas também. Mas pela lista aqui, eu identifico boa parte dos nomes como alunos de arquitetura mesmo. Se a gente tem, né, engenheiros, arquitetos, designers, todo mundo trabalha de uma forma ou de outra com projeto, né? E com execução enfim. Então, assim, mesmo que a gente não possa trabalhar uma área, no caso de área urbana, uma área muito extensa, mas a gente pode planejar, né, identificar os pontos que precisam ser alterados e até se programar financeiramente. Porque, né, toda intervenção tem um custo. Então,
é muito comum a gente ouvir dizer Salvador não dá para fazer acessibilidade, porque Salvador tem muita ladeira, mas isso é um mito, né? Porque mesmo em áreas planas, a gente tem acessibilidade. Ou a gente não tem, às vezes, acessibilidade, né? Mesmo em trechos de vias que você não tem tanta declividade, a gente não tem. E a gente conseguiu implantar uma rota de acessibilidade lá no centro histórico, né? No Pelourinho, né? Então, não tem lugar pior em termos de restrições, de topografia, de tudo, né? Todo tipo de dificuldade. Então, se a gente fez lá, dá para fazer em outros lugares também. Eu vou mostrar para vocês, trazer aqui alguns conceitos, né, só para a gente começar a discutir, mas não na hora que quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Vocês já estão vendo a tela? Sim, já conseguimos ver. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, a discussão se qualquer coisa você me fala, viu, Mabel? Tá. Que eu... Vou deixar que eu lhe aviso. Se alguém perguntar alguma coisa no chat, você não deve estar vendo, né? O Teams. Quando Ui, tirei. Oh. Eu já ia dizer assim, eu estou te vendo. Está compartilhando ainda, mas a gente está vendo a plataforma do PowerPoint. Pronto, tá vendo? Estamos vendo. Cidades inacessíveis, urbanidades possíveis. Pronto. Então, eu estou vendo você só, a janelinha. Ainda bem, porque quando a gente compartilha a tela, não sei como é que foi que eu fiz isso, viu? Mas que eu fiz. Não vou mexer para não desfazer. Então, por que esse título, né? Diante das cidades tão inacessíveis que a gente tem, quais são as urbanidades possíveis? Né? No sentido de ter uma cidade que acolhe, né, que recebe, que não seja tão hostil, né, com as pessoas como são as nossas cidades. Então, urbanidade nesse sentido, né, do urbano, né, do espaço da cidade enquanto espaço do encontro, espaço, né, da civilidade, vamos chamar assim. Então, eu preparei aqui, né, conceitos de acessibilidade, conceito de desenho universal, o que é rota acessível, o que são barreiras, e como é que a gente faz uma edificação acessível, né? E acessibilidade ao meio urbano. Maria, Oi? Não tá aparecendo o segundo slide, está fixado no primeiro. Você mudou de slide? Mudei. Está fixado no primeiro. Acho que talvez seja o caso de inserir de novo. Tente compartilhar o PowerPoint. Agora que mudou, agora está aparecendo o quarto slide. O que é acessibilidade? Mudou agora? Sim, estamos no terceiro. Você sabe o que é um espaço acessível? Pronto. Quando eu boto em tela cheia assim, aparece, deixa eu ver aqui. Mudou? Marília, eu acho que você está compartilhando a tela a janela do PowerPoint, não a janela da apresentação do PowerPoint. Tenta interromper o compartilhamento e na hora de escolher a janela, você escolhe a janela de apresentação. Espera aí. Tá. Eu tenho que escolher a área de trabalho, né? Ou área de trabalho ou a janela onde está a apresentação. Porque tem a janela do PowerPoint, a janela da apresentação do PowerPoint. Se você escolher área de trabalho, a gente vê tudo. Se escolher janela, a gente vê só o que você selecionar. Tá vendo agora? A gente está vendo o PowerPoint.
Aparece a opção apresentação de PowerPoint quando você vai escolher a janela. Sim. Deixa no modo de apresentação e troca a tela sem minimizar. Sem minimizar, você consegue selecionar a apresentação. Tá, você sabe o que é um espaço acessível? É isso que a gente está vendo. Pronto. Então não, a gente está vendo que é acessibilidade. A gente está vendo a estrutura do PowerPoint, mas pode ser por aí também, se você preferir. Ué, mas aí vai ficar... Deixa eu parar aqui, peraí. Tem que ficar... A gente vê na mesma coisa, senão eu vou ficar... A gente vai ficar em descompasso. Veja, Marília, quando você clica para compartilhar, mais abaixo, tem assim, compartilhar PowerPoint. Aí você carrega o arquivo na plataforma. Ele vai abrir dentro do Teams. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Apresentação de slides? É. Aí você vai carregar, né? Você bota procurar no computador e vai... Isso. Agora a gente está vendo tela cheia bonitinho. Pronto. Então, você sabe que é um espaço acessível. É, exatamente, exatamente. Agora, o que é acessibilidade? Isso. Agora está certinho, na mesma página. Então, pronto. Eu acho que eu compartilhei alguma coisa errada aí. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, né? O que vem a ser um espaço acessível? Ampliando esse conceito de acessibilidade para além da existência de um banheiro, né, ou de um sanitário acessível, e além de rampas. Então, vamos ver o que a lei diz a respeito disso. Acessibilidade, a lei 13.146, de 2015, que é a lei conhecida como Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela ampliou o conceito que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe em 2009. Então, é uma lei que tem... A Convenção é uma emenda constitucional. Então, ela vale tanto quanto a nossa Constituição. Esse conceito de acessibilidade é o que a gente utiliza hoje, né, como referência para todos os projetos, que é a lei mais recente, que amplia e atualiza, né, os conceitos que vieram da Convenção. Então, o que ela nos diz? Né? Acessibilidade como condição de acesso, de alcance e utilização, com segurança e autonomia. Segurança e autonomia, gente, são dois pressupostos da acessibilidade. Para a gente dizer que o espaço é acessível, precisa dar autonomia às pessoas com deficiência e dar segurança, tá? De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação. Então, vejam aí, ó, edificações, equipamentos urbanos, espaços imobiliários, transportes, informação e comunicação, porque a gente está falando também das pessoas com deficiências sensoriais, né? As pessoas com deficiência auditiva e visual. Então, amplia a questão da acessibilidade muito além, né? Não precisa ter acessibilidade apenas para aquelas pessoas que usam cadeira de roda, né? Acessibilidade é um conceito muito mais amplo. Inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, os espaços, mesmo sendo espaços de uso privado, se forem de uso coletivo, tem obrigatoriamente que ter acessibilidade. Aqui eu fiz aqui uma linha do tempo mostrando, né, mostrando que a evolução de toda a legislação, né, finalizando aqui com a Lei 13.146 de 2015, que é a lei. Então, a gente tem aqui, ó, desde 1962, o marco foi no ano 2000, com essa lei 10.048 e 10.098. Aí a gente fala do Estatuto da Cidade, que
traz a função social da cidade, não trata especificamente de acessibilidade, mas indiretamente sim, né? Depois, a Lei 10.436, que fala de Libras, a Instituição Normativa do IFAM, que trata sobre acessibilidade em bens, né, protegidos, e o Decreto 5296, que regulamenta essas duas leis, 10.048 e 10.098, que foram um grande marco em termos de legislação, né, de acessibilidade. Então, a gente pode dizer assim, se a gente tivesse que escolher as principais, a gente diria essas duas do ano 2000, o Decreto 5296 e agora a Lei 13.146. Então, são todas as leis, né? Aqui foi um marco importante, que foi a Convenção da ONU, foi um tratado internacional que o Brasil fez parte, que é esse Decreto 6.469, que promulga a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. E, a partir daí, deixou-se de falar deficiente, pessoas com necessidades especiais, e passou a se chamar pessoa com deficiência, reconhecendo a deficiência como um atributo, né, da pessoa, mas primeiro a pessoa. E o que significa isso? É só uma questão de retórica, não. Por quê? Porque se reconhece, quando você reconhece que antes de qualquer coisa é uma pessoa, né, você está reconhecendo o direito do cidadão. Então, a pessoa que tem direitos como qualquer outra pessoa. Antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa. Então, isso muda muita coisa, né? Tem uma longa história aí que não dá para eu contar para vocês hoje, sobre a forma como essas pessoas foram tratadas ao longo do tempo, modelo médico, que as pessoas eram muito tratadas como objetos, né, a partir da sua deficiência. Então, eram classificadas a partir da sua deficiência. Então, se usava muito deficiente, para pessoas, né, com deficiência intelectual, se utilizava muito excepcional, hoje não se usa mais. Né? Tudo isso foi alterado a partir dessa convenção da ONU. Então, aí, com essa evolução da legislação, a acessibilidade passa a ser uma obrigatoriedade. E aí a gente tem, né, as normas de acessibilidade, todas as normas para elevador, para transporte, e as principais, que são a NBR 9050, de 2020, e a NBR 16537, de 2016, que é a norma que trata exclusivamente de sinalização tátil. Então, vocês observem que desde 2015 nós temos duas normas separadas. Até 2010, o piso tátil, toda a parte de sinalização tátil ficava dentro da 9050. A partir de 2015, foram desmembradas em duas normas separadas. Então, essas duas são as que a gente mais utiliza para fazer projetos de arquitetura, né, e de urbanismo. Então, para que serve? Né? A gente já tem normas, já tem tanta coisa para observar, e para que inventar esse negócio agora de ainda ter que cuidar de acessibilidade? Né? Para muitas pessoas com deficiência, assegurar o direito à acessibilidade é a mesma coisa de assegurar a cidadania. Né? E com essas alterações da legislação, a gente tem novos paradigmas, né? Novos modelos, através dos quais a cidade passa a ser produzida, né? A cidade, os espaços urbanos e os edifícios. Então, a gente tem... a gente sai daquele modelo tipo, né? do modernismo, e passa para uma arquitetura chamada arquitetura sem barreiras, né? Ou uma arquitetura que compreende a diversidade das pessoas.
E o que isso significa? Eliminação de barreiras, rompimento do ciclo de invisibilidade e instauração de um novo ciclo, que é de inclusão social. Se a gente quebra esse ciclo, a gente pode traduzir a acessibilidade como um direito humano. Né? A acessibilidade deixa de ser muito mais, ou deixa de ser apenas o direito de ir e vir. Né? E por que o simples fato de você eliminar barreiras representa conquista de cidadania? Porque significa que as pessoas podem ir à escola, as pessoas podem se qualificar, futuramente vão poder trabalhar, né, e assegurar seu sustento. Então, isso é muito, muito, muito importante, porque, infelizmente, a deficiência, ela anda atrelada à pobreza. Né? São coisas que andam de mãos dadas. A gente tem a maior parte das pessoas com deficiência no mundo estão abaixo da linha da pobreza. Então, isso agrava muito mais já as limitações, né, por conta da condição social. Né? Então, dá condição para que as pessoas se qualifiquem e que possam se inserir na sociedade como pessoas produtivas, é uma questão de conquista de cidadania. Né? Então, quem são essas pessoas? Pelo IBGE de 2000, a gente teve 14,5% da população brasileira que se declarou com um tipo de deficiência. Pelo IBGE de 2010, esse percentual passou a 23,91%. É um percentual bem grande, né? 45 milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Quase um quarto da população, incluindo aí todas as deficiências. A gente tem aí um percentual muito pessoas que se declararam no IBGE com pelo menos um tipo de deficiência. Além disso, a gente tem pessoas com mobilidade reduzida, né, pessoas com mais de 60 anos, né, os idosos, as pessoas grávidas, né, da pessoa em geral, na família que cuida dessa pessoa. Então, assim, o número, a gente contando com a pessoa e alguém que vai cuidar dela, a gente tem um percentual muito maior de pessoas envolvidas com essa questão de acessibilidade. E aí, o que acontece? Se a gente tem um espaço inacessível, a gente pode dizer que a gente tem a morte social do cidadão, né? Eu acho que a humanidade nunca sofreu tanto como agora, na pandemia, que está todo mundo confinado, né, em casa. Todo mundo isolado, todo mundo trancado sem poder sair, né? Agora que as coisas começaram a melhorar por conta da vacina, os casos diminuíram. Imagine isso para uma vida inteira, né? A dificuldade, e muitas vezes a pessoa não pode sequer sair de casa, né? Só para ir no médico, uma coisa assim, de extrema necessidade, porque não tem nem condição de chegar na calçada, né, em frente à sua casa, por falta de acessibilidade. E aí, a gente tem aqui uma citação de Lauro Ribeiro, que ele diz que essa morte do cidadão é uma ofensa à integridade física, né, ao direito à integridade física, à saúde, à tranquilidade, ao bem-estar físico e psíquico, à liberdade, à honra e à reputação. Uma ofensa ao direito de participação social, né? E aí a gente tem esse ciclo, né, de invisibilidade, que as pessoas são mantidas em casa. Se elas são mantidas em casa, elas não são percebidas pela sociedade, né, pela comunidade, como parte da comunidade, não têm seus direitos, né, não são incluídas, e quando elas aparecem, elas são discriminadas.
E por serem discriminadas, elas ficam em casa. E por aí vai, né? Aí vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E aí, o que acontece? Para você reverter esse ciclo, a gente precisa de tudo isso que está dentro dessa figura azul, que é moradia, renda, trabalho, educação, lazer, saúde, sociabilidade, assistência social, e aí entra todas as questões que envolvem esse conceito de acessibilidade que estão em torno da pessoa com deficiência. E aí vemos outro conceito, que é o conceito de desenho universal. Né? O conceito de desenho universal é um conceito que veio para mudar a forma como a gente projeta, né? Os arquitetos trabalham os espaços. Então, a gente tem aqui uma imagem do homem vitruviano, que é essa primeira imagem, né? E o módulo de Le Corbusier, que mostra a busca, né, por essa proporção ideal do ser humano. Isso sempre foi um referencial para o arquiteto. Afinal de contas, a gente projeta para atender a necessidade do homem. Né? Então, tem uma referência, né, do corpo das pessoas. É importante para que nosso projeto atenda as pessoas. E o que tem de errado com essas duas imagens? Na verdade, não tem nada de errado. O que acontece hoje com a arquitetura sem barreiras é que a gente amplia, né, essas medidas para uma diversidade maior. Então, o conceito de desenho universal traduz a acessibilidade também como diversidade. O que é isso? É atender ao maior número possível de pessoas. Né? Aqui tem duas citações de Sheila Oster, que é uma professora da USP, que trabalha com avaliação pós-ocupação, que é uma técnica de analisar espaços existentes, né? O desempenho dos espaços, chamada APO. Ela fala assim: se a arquitetura ou o urbanismo restringe-se ao homem modularmente exemplar, deixarão de fora a maioria dos usuários potenciais. Né? Nem todo mundo alcança aquela medida, né? Nem do homem vitruviano, nem do módulo, né, de Le Corbusier. Né? Outra citação dela, que ela diz que é um mito e uma simplificação o uso do homem padrão como referencial para o desenvolvimento de projetos de arquitetura, urbanismo e voltados ao design. Então, a gente tem aqui outra frase dela, que foram do livro da Universal de Silvana Cambiaghi, que eu vou mostrar para vocês no slide que vem aí na frente, que é um livro muito interessante, eu aconselho vocês até a comprar, que ele trata de desenho universal para arquitetos e urbanistas. É bem legal. Então, olha só o conceito que está lá na lei. Desenho universal é concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, o desenho universal, ele está dizendo que eu não preciso projetar para uma pessoa que é usuário de cadeira de roda, ou para uma pessoa com deficiência visual ou auditiva. Está passando uma ambulância aqui. Então, eu vou projetar para atender a todas as pessoas. Quando a gente fala assim do modelo de referência da cadeira de roda, é porque o módulo de referência é 80 por 1,20. Né? Onde passa uma cadeira de roda, passa qualquer pessoa. Né? Onde passa a gente tem uma porta maior, uma condição de circulação
né, mais confortável. Então, atende a todas as pessoas. Né? E a gente vai ver aqui que isso é um dos princípios, né, do desenho. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a capa do livro, né, de Silvana Cambiaghi. Esse conceito de desenho universal, ele surge nessa escola de design da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e propõe os 7 princípios do desenho universal, que eu vou mostrar para vocês agora. Eles tanto servem para projetos novos, como para avaliar, né, espaços existentes. Aqui, primeiro princípio, uso equiparável. É um produto que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Você não precisa fazer um espaço reservado para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, tem um uso igualitário, que não segregue nem estigmatize, que promova segurança e privacidade. E que seja atraente para os usuários sem distinção. Então, a ideia é sempre de trazer as pessoas para o convívio, né? Não é você trabalhar com um parâmetro exclusivo para atender pessoas com deficiência. Que seja flexível, né? Com um leque de preferências amplo, né? De preferências e habilidades. Fácil, né? Que facilite a cuidado e precisão e que seja adaptável. Simples e intuitivo, seja fácil de entender, eliminando complexidades desnecessárias e com ampla possibilidade de leituras e habilidades. Informação perceptível e ordenada. Então, o uso de pictogramas, né, o uso de informações em braille, que possa fazer com que as pessoas tenham, né, essa percepção mais fácil que for possível. Informação perceptível, que comunica de forma eficaz a informação necessária através da visão, audição, tato, olfato, por meio de símbolos, informações sonoras, informações táteis e o devido contraste. Né? Aqui a gente tem um piso de alerta na primeira figura, né? Aqui uma pessoa em pé e um trecho, né, de uma área de sinalização tátil, com piso de alerta, que é esse que tem, né, de bolinha, e um símbolo internacional de acesso, que é esse da pessoa sentada na cadeira de roda, que está em alto relevo, sinalizando um sanitário acessível. Tolerante ao erro, que diminui riscos de ações involuntárias. Vocês já devem ter visto essas barras, né, no banheiro. Essas barras são essenciais, não apenas para pessoas com deficiência, mas para pessoas idosas, para pessoas que tenham qualquer dificuldade de ficar em pé, ou temporário ou permanente, né, mas para evitar que a pessoa possa cair, né, e se machucar, porque banheiro tem um piso geralmente mais liso e são áreas molhadas, então é mais provável, né, na hora de se levantar, que a pessoa tenha dificuldade de levantar e possa cair. Então, essas barras, elas protegem, né, do risco e repara qualquer falha de utilização que possa ter. Mas, para isso, gente, ó, eu vou chamar a atenção de uma coisa. Para que essa barra lateral, aqui onde está o papel higiênico, aqui do lado, para que essa barra lateral funcione, eu preciso ter uma distância entre o eixo aqui da bacia sanitária até a borda da barra de 40 centímetros. Para que a pessoa encoste a cadeira aqui, essa segunda barra que é retrátil, ela pode ser levantada. A pessoa encosta a cadeira e se transfira para o vaso sanitário. Né? Na verdade, essa lixeira e esse negócio aqui de limpar o vaso, não deveria estar nesse lugar, né? Para deixar o espaço mais livre.
Então, é necessário que a gente obedeça às medidas que estão previstas na 9050. Porque se essa barra estiver muito distante, a pessoa não consegue alcançar para fazer a transferência. Aqui, o sexto princípio, que é com pouca exigência de esforço físico. Aqui a gente está vendo uma pessoa cozinhando, né, numa cadeira de roda. Então, ele tem uma altura de fogão, né, uma altura de bancada mais baixa, para evitar que a pessoa fique, né, com o braço muito elevado e né, no fogão ele pode ter risco de se queimar. E o sétimo e último princípio, que é uso abrangente. Tamanho e espaço para o acesso e uso, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, apropriadas para o uso, independente do tamanho ou da mobilidade do usuário. Permite alcance visual, acesso e utilização de usuário sentado ou em pé. Então, a gente tem aqui duas pessoas, né? Uma criança em pé e outra pessoa numa cadeira de roda, né? O espaço é utilizado pelas duas pessoas, né? Então, tem um uso abrangente. E quais são os benefícios, né, dessa mudança? Toda mudança acaba implicando em uma certa resistência, né? As pessoas não querem muito pensar nessa alteração, porque requer, né, uma alteração de forma de projetar. Só que essa mudança para um modelo mais acessível, ela traz uma série de benefícios, não só para o usuário, mas também para as empresas, né? O usuário reduz a distância funcional, né, entre os elementos do espaço e a capacidade das pessoas. Dá segurança ao consumidor na compra de produtos que atendem à sua capacidade. E para as empresas, aumenta o número de usuários, né? A empresa tem um aumento de pessoas, né, que possam utilizar seus produtos, né? Então, essa acessibilidade, além de aumentar, né, a quantidade de pessoas que vai se beneficiar daqueles produtos, melhora também a imagem da empresa, mostra que ela está preocupada com as questões sociais, por aí vai. Para nós, profissionais de arquitetura, engenharia e design, além de ser uma obrigação legal, né, a gente consegue atender às necessidades do cliente, né, consolida uma postura ética para apontar aos clientes a necessidade de adequação dos ambientes ao longo da vida. E para a administração pública, está em conformidade com a lei, né, com a convenção, com a LBI, etc. Então, é bom para todo mundo, né? A gente vê que, infelizmente ainda, se a gente pegar os exemplos das universidades, as universidades públicas são as que menos atendem, né, ao que a lei determina como acessibilidade. Então, a gente tem, né, eu vou finalizar com os conceitos aqui de rota acessível, vou mostrar alguns exemplos para vocês de projeto. Então, a gente tem esse conceito, né, de rota acessível, que também tem na lei, mas esse eu trouxe da NBR 9050 de 2020. Se lembrem que a versão que está sendo utilizada é de 2020, viu, gente? Porque a 9050, ela tem versão, se você botar na internet, você vai achar desde 84 até 2004, 2010, 2015, 2020. Então, a que está em vigor, a que está valendo, né? Eu acho que eu não falei também, a 9050 tem força de lei, né? Quem determina que a 9050 tem validade, né, vale como lei, é o decreto 5296.
Então, a gente precisa estar atento sempre à última versão. Então, olha o que a 9050 fala sobre esse conceito de acessibilidade, de rota acessível. Trajeto contínuo é a continuidade do percurso, né? Tem que ser desobstruído e sinalizado e que conecte ambientes internos e externos de espaços e edificações. E que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas. Lembra que eu falei com vocês lá? Autonomia e segurança são os pressupostos da acessibilidade. Por todas as pessoas, a gente aí retoma o conceito de desenho universal. Na verdade, as coisas todas são, elas estão interligadas, né? Inclusive, por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, esse conceito de rota acessível, ele prevê a utilização por todas as pessoas. E também pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Não se trata de projetar para cadeirante ou para pessoas com deficiência visual, né? É projetar para que todos possam utilizar, inclusive essas pessoas. Então, a gente pode dizer, a rota acessível incorpora estacionamento, calçada rebaixada, faixa de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas, rampas, entre outros. Como é que a gente faz para implantar uma rota acessível? Elimina a barreira, né? O que são barreiras? A gente vai ver aqui agora. Opa, peraí. Barreiras são todos os entraves, né? Todos os entraves. Degraus, desníveis, né? Todo entrave que tiver no caminho, né? Nesse percurso que deve ser desobstruído, é uma barreira. Então, a gente tem qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, de expressão, à comunicação, ao acesso à informação e à compreensão e à circulação com segurança, entre outros. Então, a gente tem alguns tipos de barreiras que eu vou mostrar para vocês. As barreiras urbanísticas, que são as existentes nas vias, nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo, né, que tem uma imagem de uma pessoa, né, olhando, né, de cima, olhando uma praia. É uma barreira urbanística, né, o desnível. Barreiras arquitetônicas, né, que são os degraus aí na frente dos edifícios, podem ser públicos ou privados. Barreira no transporte, são as existentes no sistema de transporte, e aí a gente inclui não só o veículo, mas o ponto de parada e o entorno desse ponto de parada. Barreira na comunicação e informação, né, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite, né, a expressão ou recebimento de mensagens. São barreiras que muitas vezes passam despercebidas, as pessoas não atentam, né, mas que precisam ser atendidas da mesma forma, né, que as barreiras arquitetônicas e urbanísticas. As barreiras atitudinais, que são aquelas que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condição e oportunidade com as demais pessoas. Percebo que estou trazendo tudo isso da lei, viu, gente? Barreiras tecnológicas são aquelas que impedem ou dificultam o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. E aí, a gente vai falar agora de como é que a gente faz para uma edificação acessível. Eu vou mostrar aqui alguns projetos para vocês. Antes, eu vou falar rapidinho da metodologia. Essa metodologia foi a metodologia que eu falei para vocês, que eu propus na minha tese de doutorado, que eu chamei de módulo de acessibilidade integrada. Eu trabalhei com o que a lei determina, que é acessibilidade em edificações através de indicadores, acessibilidade ao meio urbano, acessibilidade no sistema de transporte e acessibilidade na comunicação e informação, a partir, né, analisando a funcionalidade dos espaços e
contrapondo a execuibilidade. Aí, o que eu fiz? Eu não vou mostrar todas as tabelas aqui para vocês, senão vai ficar muito cansativo. Eu criei indicadores de avaliação do espaço e mostrei, a partir das normas e as lacunas que existiam, eu apresentei minha tese em 2012, então eu trabalhei com a 9050 de 2010, ainda a versão antiga, tá? Então, eu fui pegando as lacunas que já existiam e fui fazendo essa adequação. Aí eu dividi, né, conforme o conceito, né, da lei, que já existia a Convenção da ONU de 2009, que dividia a acessibilidade a partir, né, desses quatro aspectos: acessibilidade a edificações, meio urbano, transporte, comunicação e informação. E aí eu criei essa metodologia para analisar, tanto analisar os espaços existentes, como indicadores que pudessem permitir a avaliação de um projeto, para que ele fosse plenamente acessível. E aí, a minha ideia foi criar módulos acessíveis. Como é que a gente cria módulo acessível? Eu vou determinar uma poligonal de intervenção física, né? Eu determino uma poligonal e vou analisar aquela poligonal a partir desses 4 aspectos. Ou eu quero analisar o espaço urbano, eu vou analisar apenas os indicadores de meio urbano nessa poligonal. Mas os indicadores de meio urbano contemplam não apenas colocação de rampa, mas piso tátil, né? E outras coisas mais que a norma vai determinar. E aí eu posso, a partir dessa poligonal de intervenção física, né, que eu chamei de PIF, e criando um módulo de acessibilidade. E se eu não puder trabalhar o projeto de um módulo muito grande, eu posso dividir esse módulo em uma poligonal menor e indicar possíveis ampliações, né? Possíveis outros módulos, até que eu tenha uma rota de acessibilidade maior. Por que eu pensei nessa modulação? Porque eu posso utilizar isso em projeto e em planejamento. Eu já utilizei isso em plano diretor. Uma época que eu coordenei alguns planos diretores, eu fiz uma proposta de implantação de um módulo de acessibilidade nos centros nos centros consolidados, né, nas áreas mais centrais das cidades, com a indicação de que você possa ampliar. Então, é uma forma, né, a partir da utilização desses indicadores, que a gente possa indicar apenas no nível do planejamento ou chegar no detalhamento de projeto de rotas acessíveis. Por que eu chamei a atenção? No nível de planejamento, a gente indica como diretriz. No nível de projeto, você tem que mudar de escala, porque aí você vai chegar numa escala onde, de detalhamento, muitas vezes até de 1 para 1, porque se a gente imaginar que o desnível máximo que a norma permite, sem rampa, é de metade de 1 centímetro. Meio são 5 milímetros. Eu sempre chamo a atenção para que é metade de 1 centímetro, porque muitas pessoas leem 5 milímetros como 5 centímetros. Não é isso que a norma diz. A norma diz que é 5 milímetros. Então, se a gente pegar 1 centímetro, dividir no meio. Então, é necessário, quando a gente está fazendo projeto de acessibilidade, que a gente tenha essa escala, né, mais ampliada. E aí, a funcionalidade e a execuibilidade que eu falei para vocês, né? E aí eu dividi cada aspecto desse em um peso, porque pela complexidade, né? Então, 3,5 para o meio urbano, 3 para o sistema de transporte, 2,5 para edificações e 1,5 para comunicação e informação. E aí eu vou mostrar para vocês a aplicação dessa metodologia aqui no projeto que a gente fez, né? Um projeto de extensão na UNEB, com a participação de 4 monitores de extensão, que foram João Henrique Feitosa, Thaís Invenção, Elton Andrade
e Adam Santos. Então, nós aplicamos aqui, né, fizemos a análise do edifício. Aqui, utilizando o edifício, para esse trabalho, nós usamos 2 indicadores, o de edifício e do meio urbano. Analisando aspectos gerais do edifício, que é o entorno do edifício, né? A análise em edificações se divide em análise do entorno do edifício, que eu chamei de aspectos gerais, espaços internos. Aí eu pego cada pavimento e analiso os espaços internos, depois eu vejo como é que é a conexão, né, de cada pavimento. Se o edifício tem um pavimento, eu vou analisar um pavimento só. Se ele tiver 10 pavimentos, eu analiso os 10 pavimentos e aí eu vejo como é que eles se conectam. Através de elevador, de rampa, de escada. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tinha um desnível, isso aqui já foi até resolvido, né? Existia um desnível, tinha a faixa de pedestre e tinha um desnível aqui na frente, né? A UNEB tem problemas bem grandes de acessibilidade. Aqui, esse problema desse desnível que já foi resolvido, que eles fizeram depois desse levantamento, que foi em 2016, eles fizeram uma faixa elevada. Aqui a rampa, né? A rampa que existe, a vaga, né? Analisando os aspectos, né, do entorno do edifício, a vaga, e aqui como ela deveria ser, né, com as medidas. Aqui outro acesso, outra forma de entrar nesse prédio, né, que é descendo o estacionamento que tem aqui embaixo. Aí a gente desce essa rampa, que tem aqui o corrimão, né, mas está fora também da norma esse corrimão. E aí, essa caixa que está pichada aqui atrás, ela é a caixa do elevador, que colocaram depois. Só que ela deixa aqui, para passagem, essa grelha, que sobra aqui uns 20 centímetros para a pessoa passar. Então, acabou que esse espaço ficou inacessível e nesse desnível tem nessa entrada secundária tem um desnível, né? Então, aqui essa porta, que é a entrada pelo fundo do edifício, tem um desnível. E aí a gente vai trabalhando aqui, ó, vagas acessíveis, vai botando, se tem o item, se atende 1, se não atende 0, e aí por aí vai. Aí eu vou pontuando até chegar numa nota. Eu vou passar essa parte mais rápida, para não... aqui os espaços internos, tá? Aí, altura de balcão, se o espaço tem uma largura maior do que 1,5 metro, permite que a cadeira de roda faça o giro, né? Se a escada tem sinalização tátil, aqui vocês estão vendo que não tem, tá vendo? O corrimão precisa avançar do último degrau, do primeiro e do último degrau, 30 centímetros, esse corrimão aqui não passa, então ele está fora. Né? E aí, depois, a última parte, que é a conexão entre os pavimentos. Então, lá tem elevador. Então, tem elevador, falta sinalização tátil na escada, né? Uma série de... Observe que aqui eu estou utilizando, né? A gente fez esse trabalho em 2016, eu estou usando aqui a versão de 2015. E aí a gente analisa, né? Vai chegando numa pontuação a partir de cada item, de cada indicador que a gente vai analisando. E aí eu chego aqui numa nota, né, analisando aspectos gerais da edificação, mais espaço interno da edificação, mais conexão entre pavimentos, eu fui através dos indicadores, né, chegando nesse valor, né, 0,7, espaços internos 1,4 e conexão 1,9. Aí eu cheguei aqui numa nota de 4,3. Isso é análise da funcionalidade. E qual é a execuibilidade dessas intervenções? São muito simples. Rampa para os desníveis, substituição de corrimãos, implantação de piso podotátil.
né? Algumas rampas já foram colocadas, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. E o objetivo da metodologia é exatamente identificar onde a gente pode melhorar. Aqui um exemplo, né, de um trabalho que eu fiz no Cimatec, também foi anterior à atualização da norma. Aqui algumas rampas, essas vagas que a gente não tinha lá, uma rampa que tem aqui do lado. Aqui é o Cimatec da Orlando Gomes. A travessia, a gente tem, a pessoa chega nessa, aqui é a guarita, né? Se a pessoa vier a pé, ela pode vir, descer por essa rampa, atravessar. Aqui tem outra rampa que leva a essa parte da edificação aqui, que era onde se fazia as matrículas, e aqui ele tem acesso a outra faixa elevada, mais à frente. Aqui tem essa faixa elevada, tem essa parte que tem a cobertura, né, ondulada aqui, e aí ele atravessa e chega em outra faixa elevada que conecta ao primeiro bloco, que lá são 4 blocos. Então, a gente, aqui eu vou mostrar para vocês só algumas fotos, né? Aqui foi utilizado nas áreas externas o piso, né? É como se fosse uma lajota mesmo, pode ser aquele piso colado, esse piso de concreto, nas áreas externas. Aqui a outra faixa elevada e conecta a essa calçada aqui que vai levar ao primeiro bloco. Aqui é uma conexão entre os 2 blocos, essa segunda foto, e aqui a terceira também. Essa aqui é a mesma foto, né, de outro ângulo. Então, em toda a área externa foi usado o piso tátil de concreto, internamente esse elemento que a gente chama de elemento isolado, que é de aço inox. Então, a gente utiliza aqui sinalização tátil nas escadas, né, que é essa de bolinha, e esse direcional, que é esse que é mais, né, que tem essas faixas, né, mais longilíneas aqui, que leva ao piso de alerta. Aqui nas escadas, né, antes, no início e no final das escadas, é necessário que tenha o piso de alerta. No elevador também. Aqui a gente identificou um problema. Em alguns lugares que já vão precisar ser alterados, precisa alterar, porque não está dando contraste nesse piso tátil. E tem outra coisa que eu tive lá e estava verificando, que já tinha um tempão que eu tinha feito esse trabalho e não tinha fotografado. E aí eu tive lá, tem mais ou menos um mês, eu fui tirar as fotos e vi, tem algumas coisas que já precisam ser alteradas, que já foram modificadas pela norma. Então, por exemplo, o piso tátil, ele tem que ter contraste. Como a gente tem várias tonalidades de granito cinza, esse, no caso do elevador aqui, por exemplo, ele não tem o contraste necessário, né? Ele tem o relevo, né? Ele consegue ter o relevo, mas ele não tem contraste ele quase está da mesma cor que o piso. Aí, né? E aqui também, eu não vou ter foto aí do banheiro, mas até a época que a gente fez esse trabalho, o banheiro poderia ser, o box acessível poderia ser dentro do sanitário, por exemplo, eu tenho um box acessível dentro do sanitário feminino, seria o sanitário acessível feminino, ou o box acessível dentro do sanitário masculino. Hoje a norma não permite mais isso. Eles vão ter que construir um sanitário com entrada independente, porque na época a norma permitia, hoje não permite mais.
Aqui eu vou mostrar um projeto de edificação de uma moça que é cadeirante. A casa dela, o apartamento dela, é todo acessível. Então, esse azulzinho aqui é um elevador, tá? Todas as portas são de 90, não é nem 80, são de 90. E uma novidade que a norma trouxe, que é o modelo de piscina acessível. Então, aqui, todas as circulações têm um giro de 1,5 m, todos os banheiros são acessíveis. Aqui é o quarto dela, esse quarto de casal, aqui é o quarto do filho dela, que também tem um banheiro acessível. E a piscina é acessível, todos os cômodos da casa, né? Área de serviço, banheiro da piscina, todas as áreas. Aqui um espaço ampliado, uma área ampliada. Aqui é a sala. Aqui é o quarto dela, né? E o quarto do filho tem essa cama, que é uma cama auxiliar para alguém que queira dormir, porque o filho dela é criança. Então, isso aqui é aquelas caminhas pequenas de criança, né? Quase um berço. Mas o quarto depois pode ser alterado, né? Essa questão aí do layout. Aqui é a sala. Aqui é a entrada, quem vem da rua, sobe por essa escada, entra por aqui, a entrada principal. Aqui tem outra escada que leva ao pavimento superior, que ela não fez ainda. Porque esse pavimento, ele vai ser todo, o quarto dela passa por outro pavimento. Por isso que hoje eles estão todos voltados para a sala, né? Porque esse quarto aqui, onde é o quarto dela hoje, ele vai ser integrado. Isso aqui tudo vai virar sala. Ela vai ter um quarto aqui embaixo, vai funcionar como um quarto de TV, uma biblioteca, e os quartos vão ser todos para o pavimento superior, né? Mas não foi construído ainda. Então, essa área toda seria uma parte social, porque ela vai quebrar essa parede futuramente, e aqui vai funcionar como uma sala de televisão, né? A única coisa que eu argumentei com ela foi que ela ia ficar com 2 banheiros muito grandes nesse pavimento, quando isso aqui virasse uma área social. Mas ela disse que não sabe quando é que vai fazer o outro pavimento e que ela queria fazer desse jeito que está aí. Então, ok. Aí, porque tem um inconveniente aqui, né, da gente ter a sala e os 2 quartos voltados para a sala. Mas, enfim. Aqui uma ampliação do quarto. Né? Aqui a sala, o layout aqui ficou todo, a achura ficou preta, né? Aqui a cozinha. Aí a gente tem que ter atenção às alturas de bancada, a bancada tem que ser mais baixa, né? A altura de uma mesa, porque é como se a pessoa fosse cozinhar sentada. Como não? A pessoa vai cozinhar sentada, né? E aqui a piscina, que é a novidade que tem da norma, né? A piscina é elevada. Então, a gente tem aqui, eu vou mostrar em corte para vocês entenderem. Então, a gente tem aqui a piscina, tem uma rampinha, porque isso aqui ficou em desnível, essa área aqui tem 8 centímetros em relação a essa de cá, onde tem a cadeira. E isso aqui é uma imagem, né, é um print que eu fiz do projeto, que diz exatamente isso, ó. A piscina é elevada 50 centímetros em relação ao chão, ela encosta a cadeira, transfere para a borda e entra na água. Na hora de sair, ela sai da água, né? Na água a gente tem 10% do nosso peso, então fica mais fácil da pessoa sair, sentar na borda da piscina e se transferir para a cadeira, do que se essa borda fosse no chão, né? O esforço da pessoa seria muito maior. Então, aqui é um início de um 3D, né, que foi feito eu coloquei aqui as imagens para mostrar para vocês, mas não está nem terminado. Aqui tem um pergolado ainda. Mas a ideia é exatamente essa, é levar
para que ela fique na altura da cadeira de roda. Aqui algumas imagens. A imagem da casa, que tem as áreas bem amplas. Aqui outras imagens. Aqui a bancada, tá vendo? Aqui a bancada, ela é solta, não tem armário embaixo. A bancada no fogão e na pia, para que ela possa utilizar. E a bancada, a altura dessa bancada é 75, que é a altura de uma mesa, para permitir que ela possa, que a cadeira possa entrar por baixo do fogão e da pia. E aí a gente tem aqui, ó, um cooktop e o forno é separado. Porque o forno ela pode abrir, né, sem precisar, né, o manejo da panela em cima do fogão é mais complicado. Então, assim, a gente tem uma limitação aqui em relação à quantidade de armário, porque nem pode ter armário muito alto, que ela não alcança, nem pode ter armário nas bancadas abaixo da pia, porque vai dificultar que ela utilize a cozinha. Então, aqui sempre... Opa! Aqui, ó. Sempre pensar na mesa ou nos espaços com a previsão de um espaço para a cadeira de roda. Então, a gente pensar, esse espaço aqui, esse L que faz aqui no canto, isso aqui tudo vai ter armário. Tá? Eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, porque... Mas ainda não está terminado. Aqui é uma imagem já da execução, né? A piscina elevada, e aí vai ter a borda para fazer essa transferência. E vou mostrar aqui também um projeto de um consultório médico. A gente já está terminando, viu, gente? Aqui é um consultório pequeno, né? Aqui tem um erro, vou mostrar logo para vocês aqui, dessa imagem. Essa porta não tem 70, viu? Isso aqui foi um erro de digitação. Eu vou mostrar para vocês na foto, vocês vão ver. A porta é de 80. Aí era um consultório médico, que tinha aqui um consultório e uma sala de espera grande. Aí a gente dividiu em duas salas. Uma sala de psicólogo e uma sala de atendimento médico. Puxando nessa parede, que está aqui com a chura, para trás. Então, toda a área atende à norma, né? Menos o banheiro. Por que o banheiro não? Porque nesse pavimento a gente tem um sanitário acessível, né? É uma pequena clínica, né? Fica dentro de um hospital. Então, a gente não tinha como fazer esse banheiro aqui acessível, até porque esse banheiro é privativo. Então, tem um banheiro nesse mesmo pavimento, bem próximo à sala. Então, a gente tem aqui é um médico, sala Sandro é um médico e sala Marta de psicólogo. Eu vou mostrar para vocês umas fotos que já terminado. Então, aqui a gente tem, tá vendo? Isso aqui inicialmente essa cadeira. Aí a gente tirou, resolveu não utilizar o sofá, porque ia impedir, né? A cadeira de roda ia ficar mal acomodada. Se tivesse o sofá, ela ia fechar uma circulação. Então, a gente preferiu utilizar duas poltronas para ter a opção de tirar uma das poltronas, né? E deixar um espaço para a cadeira de roda. O consultório também tem um mobiliário todo solto, então essas cadeiras podem ser retiradas. Esse espaço aqui, a mesa, a gente reduziu, então esse espaço da mesa até a parede tem 90, dá para a cadeira de roda passar, caso a pessoa possa ir para a maca. Ou, se a pessoa vai ser atendida, que ela pode ficar nas cadeiras. Então, tem uma foto que mostra melhor, mas tem um espaço entre o banco e esse carrinho para colocar a cadeira. Né? Olha as portas, tá vendo? Todas as duas têm 80. Tanto o lado de cá como o outro lado. Eu vou até tirar aquele desenho, aquela coisa que está errado. Que era na hora de mudar, a porta anterior era de 70. E aí a gente vai substituindo as imagens, acaba deixando alguma coisa errada.
A porta anterior era de 70, passou, né, a ser 2 portas de 80, e a porta que está aqui na frente, aqui acho que não vai dar para ver, acho que talvez na próxima imagem, que a porta de vidro é de 90. Então, aqui, tá vendo? Ficou ainda uma recepção razoavelmente, né, não é tão grande como era, essa recepção era mais do que o dobro disso aqui. Então, aqui no lugar da tomada tem espaço aqui entre o carrinho e esses banquinhos para cadeira de roda esperar, né? E tem espaço para um acompanhante, né? E é isso, gente. A gente tem aqui eu trago aqui as referências, né, que foram utilizadas, né, toda a legislação, o livro, as referências que eu utilizei, tá? E muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou me colocar aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham queiram perguntar alguma coisa. Já saiu a apresentação, Mabel? Já sim. O pessoal está aqui aplaudindo, agradecendo, dando parabéns pelo projeto. Ah, que bom. Pergunta, assim, ainda não apareceu. Eu boto essas imagens porque tem uma coisa assim, a gente tem aquela coisa, ninguém quer fazer nada acessível, porque acha que para ser acessível tem que ser feio, né? Uhum. A gente não pode, é só incorporar a acessibilidade no projeto e pronto, o resto dos elementos é o que foi incorporado de qualquer jeito. Uma vez eu fiz uma viagem, Mabel, para um projeto lá da Unifax com Nájila, e aí a gente pediu um quarto acessível, né? Nájila era uma colega nossa. Acho que Nájila está dando aula aí, não está? Não está, não. Não está mais, não. Ah, não está, não? Não está mais, não. A gente foi para Brasília para um trabalho lá que tinha, até de acessibilidade também. Eu trabalhava com pesquisa. Aí eu pedi um quarto acessível. Quando a gente chegou no quarto, tinha um portal de 1,5 metro assim, de granito, como se fosse um portal de entrada, que ligava o quarto ao banheiro. Eu falei, ué, cadê a porta? Aí, não, mas não tem não. Eu falei, não, então eu não quero esse quarto, não, me bote outro. Que loucura. Porque as pessoas acham, né, que pode fazer qualquer coisa. E, assim, você pode precisar de uma cadeira de roda temporariamente, você pode precisar permanentemente, né? Não precisa ser uma coisa feita a facão, né? A gente pode incorporar o projeto, fazer uma coisa legal. A gente está aqui com a professora Larissa, está com a mãozinha levantada. Oi, Larissa, tudo bom? Oi, Marília, tudo bom? Estava aqui quietinha ali assistindo. Tudo jóia. Queria até aproveitar a oportunidade para agradecer sua presença aqui nesse evento, sempre muito bom te ouvir, ver teus projetos, e aproveitar que você mostrou um projeto de uma residência e pedir que você comentasse a polêmica da semana, que foi aquela situação na Casa Cor, São Paulo. Não sei se você viu. Baixou minha mão. E assim, eu comentei, é engraçado, porque eu comentei no Instagram sobre esse caso, e muitas pessoas, colegas de profissão, inclusive, vieram comentar, mas eu estava na Casa Cor, eu visitei a Casa Cor e estava acessível. E a gente, não é porque tinha rampa em um ambiente que aquilo era acessível, sabe? Acho que a dimensão da acessibilidade... Não, e a dimensão da acessibilidade é muito maior. Eu sempre gosto de comentar sobre o conceito de acessibilidade espacial, que tem 4 componentes, né? Que é o uso, que é como a gente usa o espaço, os equipamentos, o mobiliário, deslocamento, que é o deslocamento horizontal no mesmo pavimento e através, né, de vários pavimentos, de vários níveis, com uso de rampa, elevador, escada, etc. E outros 2 componentes que são muito negligenciados, que é a comunicação, essa forma aqui, comunicação interpessoal, e a orientação espacial. Então, não adianta a gente colocar uma rampa facilitando o deslocamento, se a gente não permite que a pessoa utilize o espaço, né, que ela tenha autonomia para compreender onde ela está, definir para onde ela vai, né, entender como que usa aquele espaço, que tem informação sobre aquela obra. Então, é muito difícil,
né, que os nossos colegas vieram assim, mas estava acessível. Gente, calma, não é só colocar uma rampa ali. Tinha elevador. O elevador não funcionava. E a comunicação, né, interação, é uma falta de acessibilidade, né, uma barreira atitudinal. Então, essas pessoas que ocupam aqueles espaços não estão preparados, inclusive, né, para lidar, para comunicar, para informar, para acolher, aquele espaço se torna exclusivo. Então, eu percebo que muitos eventos, inclusive a nota de esclarecimento da Casa Cor, numa página oficial, fala, mas a gente tem elevadores há não sei quantos anos, é uma amostra acessível. Eu disse, eu vou à Casa Cor há anos, e eu sempre faço a mesma crítica. Inclusive, nos sanitários, que eles dizem que são acessíveis, não são. Né? Então, você falou do conceito do desenho universal, você mostrou soluções que atendem às especificidades do público com deficiência, do idoso, da pessoa de baixa estatura, mas que também não perde a qualidade estética. Né? Então, a gente consegue agregar as duas coisas. E na Casa Cor não foi isso. Aí o corrimão tem uma foto que está rodando. Assim, todo mundo que vai na Casa Cor posta a foto desse corrimão, que é um rasgo na parede com um LED, e a parede está em textura. Então, não tem empunhadura para você segurar o corrimão. Não está em duas alturas. A textura é ruim. Então, aparentemente, está lindo. Está todo mundo postando no Instagram. E toda vez eu vou lá criticar. Gente, isso não funciona. Sabe? Isso é um cenário, é uma alegoria. É bizarro. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não, eu vi, Larissa, até quem eu vi foi Mara Gabrilli, que comentou, ou que postou, que essa menina advogada, na época era estagiária dela, parece, que era estagiária de Direito, e hoje é advogada, né? E aí eu repostei até uma postagem de Mara Gabrilli, porque para nós, arquitetos, eu não cheguei nem a trazer isso aqui para vocês, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã falando, porque assim, é tanta coisa, mas tem uma coisa da norma, ou da nossa RRT, né? No caso dos engenheiros, é a ART, é a única norma que está colocada. A gente precisa atender várias normas, né? Quando você faz um projeto. Norma de segurança, desempenho, não sei. A única norma que está explícita na RRT são as normas de acessibilidade. Você só consegue emitir se você disser, declare estar cumprindo as normas de acessibilidade. O que as pessoas se valem, né, é da impunidade. Né? E entre todas as polêmicas que a gente vive no Brasil, se for, fale a polêmica da semana, eu falei, qual será? São tantas polêmicas, né? Mas a gente, com essa questão de quando você assina um documento e dá para o cliente quer que você assegure que ele está cumprindo a norma. Quando você vai no médico e o médico te passa um remédio, você não tem a obrigação de interpretar o exame que você fez, que ele pediu. Ele que tem que saber o que você precisa, né? Qual é o problema que você tem, interpretar o resultado que está lá e o que você precisa para resolver seu problema. Da mesma forma, quando o cliente lhe contrata para fazer um projeto, ele não tem que saber se está acessível ou não. Se ele não tiver deficiência, gente, ele não está nem aí para isso. Agora, você, como arquiteto, tem que resolver. Porque cliente é nosso melhor amigo, vira amigo de infância, até ter problema. Não se enganem, porque a hora que tiver um problema, que ele tiver que pagar uma multa, quem vai pagar é você. Se for problema, se for um erro de projeto, se vire para resolver. Então, assim, cuidado com o que você assina, porque a gente está declarando, isso pegou muito mal para a Casa Cor, viu? Teve uma repercussão imensa. Todo mundo me mandou esse negócio. Então, assim, é muito sério, porque está na lei. Está na lei. Então, assim, hoje não é uma questão de falar assim, eu acho que deve colocar. Ou você acha, eu acho que deve, mas só banheiro. Não tem esse negócio de acho que deve só banheiro, ou acho que deve. Você tem que colocar. É obrigada, inclusive... Só uma coisa, essa lei que eu mostrei para vocês, eu tirei todos os conceitos da lei.
se vocês observarem a lei, ela traz todos os... Olha ele. Tudo bom, Ernesto? Ela cai em tudo quanto é concurso. Né? Hoje teve agora um concurso do Banco do Brasil, que um dos pontos é a lei, a lei brasileira de inclusão. Então, assim, é necessário que as pessoas entendam que isso é uma lei federal. Né? A gente precisa ter essa clareza. E pegou mal para Casa Cor, né? E você estava falando... mal na foto, vamos dizer assim. Total. E a norma é uma das poucas ensino forma única que está gratuita, né? Porque ela tem essa função, né? Então, se a gente quer que os espaços sejam acessíveis, está pública. Então, não é por falta de conhecimento, por falta de acesso, não tenho como pagar pela norma, não. Essa especificamente por uma parceria, né, do Ministério Público, da Liberação Legal, ela está gratuita. Então, não tem porque ela tem força de lei. Né? Ela tem força de lei. Então, se ela tem força de lei, ela tem que ser aberta. Então, não dá para dizer, eu não conhecia, não vou... Todas as leis, a 9050, a Lei 10.098, o Decreto 5296, está tudo disponível na internet. E a outra norma, que é a 16.537, que é a de piso tátil. Também você baixa sem pagar nada. Está tudo disponível. Isa está de mão levantada já tem um tempinho, querendo fazer alguma pergunta. Pode falar, Isa. Boa tarde. Na verdade, eu queria fazer uma parabenização, na verdade, pela palestra, por todas as falas que tiveram aqui. Eu fui aluna da senhora em Arquitetura e Urbanismo da Unifax. Falei com colegas sobre essa palestra, alguns eu imagino que estão aqui, e a gente ficou muito feliz em ver essa... Eu vi que tem outras pessoas de outras áreas também se interessando pelo tema, achei muito legal, a palestra foi muito boa. E eu queria parabenizar pessoalmente a senhora, que foi tão importante na minha vida, na vida de várias. Obrigada. Obrigada, muito bom, uma honra ouvir a sua fala. Bom demais. Coisa melhor do mundo é encontrar aluno, né? Tem vários aqui. O pessoal começou a falar que também fui. Que bom. Então, Marília, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, a hora é agora. Tem Luzicleia que está com a mão levantada, Luzicleia. E Ernesto, você tem que levantar a mãozinha no Teams. Eu levantei, mas é que não dá para ver com o pessoal levantado a mão, foi mal. Boa tarde a todos. Eu sou estudante de engenharia e foi bastante legal hoje. Não tinha uma coisa que não é muito abordado, certo? Até mesmo um pouco na engenharia referente a isso, a acessibilidade. Eu já trabalhei em muitas empresas e até mesmo nas empresas tem banheiros e não apresenta essa questão de sensibilidade para as pessoas que são deficientes. Caso eu, como engenheira, fosse contratada dentro de uma empresa que fosse uma empresa resistente, certo? E apresentasse até mesmo projetos para que houvesse essa sensibilidade para as pessoas, para a inclusão de deficientes dentro da empresa, e a empresa não viesse a concordar, qual seria o meu posicionamento referente a isso? Veja só, a empresa, ela, por ser um espaço de uso coletivo, ela tem que atender às normas. Qualquer empresa, né? É um espaço de uso coletivo. Em relação ao... Existe algumas resoluções aí do Ministério do Trabalho que determinam um percentual, né? Tem uma lei, eu não vou saber te dizer agora o número da lei, mas existem leis que determinam que a empresa acima de 100 funcionários tem que ter um percentual de pessoas com deficiência, exatamente para garantir a empregabilidade das pessoas, para inserir essas pessoas que ficam sem acesso, né, ao trabalho. Então, a empresa vai contratar, faz uma entrevista, aí vê que a pessoa tem uma deficiência e fala, não, eu prefiro outra pessoa porque vai me dar dor de cabeça.
hoje, tanto que o Ministério Público do Trabalho ele fiscaliza se as empresas atendem ao percentual. Se a empresa não atender, ela paga multa. Então, às vezes, você vê abrir vagas só para atender pessoas com deficiência. Porque, como eu estava falando para vocês no início, a deficiência e pobreza andam de mãos dadas, né? Infelizmente, o percentual de pessoas que conseguem chegar no curso superior é mínimo, é menos de 10% das pessoas que têm deficiência. Pela dificuldade de acessibilidade, por não ter acesso à escola, pela cidade, né, os espaços tão hostis que a gente tem, sem calçada, sem acesso, né, pela dificuldade da própria cidade. Então, a maioria das pessoas não estuda, porque é dificuldade, que prefere não estudar. Então, a depender do caso, quando eu estava fazendo minha tese mesmo, na época do levantamento, eu ia muito no IBR. E aí tinha muitas mães que iam levar as pessoas para fazer fisioterapia e falavam assim, ela precisa vir 3 vezes, mas eu só trago uma porque eu tenho outros filhos, eu preciso cuidar dos outros. Né? Aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Uma pessoa na família vai viver por conta daquela pessoa. Então, é um problema social que precisa de uma atenção especial. Não é simplesmente garantir banheiro, né? Não é só... É uma questão que tem uma amplitude muito maior. Então, é bem, bem complexo. Aqui o pessoal continua parabenizando, admirando o projeto que você apresentou. Certamente muita gente ficou surpresa pela qualidade do projeto, esperava, de repente, outro tipo de solução, uma solução mais dura, né? Menos plástica, com menos detalhes, talvez. Né? E você apresentou para a gente um projeto cuidadoso, acessível, sem ter que fazer nenhuma diferenciação, que é uma das premissas, né, da acessibilidade, é você não ter que criar nada especial, né? Você vai usar, incluir as pessoas. Aquela clínica, né, que são 2 salas, são pequenas, né? Eu ia mostrar eu gosto de mostrar porque é um espaço pequeno, reduzido, que deu para ser acessível, né? E que não tem nenhum paciente, eles não têm paciente com nenhum tipo de deficiência. Não é para atender a nenhuma demanda específica, é para atender a norma. Né? Então, ia fazer a reforma, a gente incorporou a acessibilidade. Né? Acessibilidade, as questões de desempenho acústico, né? A parede, principalmente do consultório de psicologia, é uma parede acústica, tem um isolamento. Então, está incorporado no projeto. E a gente tem que lembrar também que essa questão da ocorrência de alguma limitação física pode ser algo temporário também. Né? Então, exatamente por isso, que os espaços que atendem público tem que estar sempre prevista a questão da inclusão, né? Da acessibilidade do desenho universal de uma maneira geral, porque pode acontecer até mesmo do psicólogo, a pessoa que atende lá, passar por alguma situação temporária, né? Se acidentar, exato, precisar usar, né? Cadeira de roda temporariamente, gravidez também é algo que pode demandar, né? Uma situação especial, um cuidado especial. Então, a gente tem que também olhar de uma outra maneira. Né? Por isso, então, que a legislação também traz que a pessoa com deficiência, né? A pessoa ela tem aquela condição, mas é uma pessoa que pode ser qualquer um de nós. A gente pode estar em algum momento da vida tendo uma necessidade específica, faz uma cirurgia nos olhos, não está enxergando direito, precisa ter um apoio, né? De sinalização auditiva, tátil, né? Temporário que seja. Né? Ernesto está com a mão levantada aqui. Agora aprendeu a levantar a mão, né, Ernesto? Tá vendo, rapaz? Tem que ir na linha aqui, ainda mais com 2 mulheres aí comandando o processo e outra maravilhosa. E Marília, é impossível deixar de assistir uma palestra sua. A gente que já dividiu sala de aula, a gente que já bateu tanta ideia junto aí, é muito bom estar aqui com você, né? E assim, uma pergunta, são 2 perguntas em uma, na verdade, né?
Eu acho que assim, uma das grandes iniciativas que a gente vê sobre acessibilidade, quando fala sobre urbanismo, né, e quando fala sobre restauração, é o projeto desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Rota Acessível no Pelourinho. Na Rota Acessível no Pelourinho, a gente sabe que foi uma incorporação muito grande de instituições, quer dizer, houve uma interação institucional muito positiva nesse sentido, né? A participação do IFAM, a participação do IPAC, dentre outras, né? Mas, assim, a gente tem duas coisas que a gente observa bem isso, né? São novos projetos interferindo negativamente na Rota Acessível, eu estou falando da saída do Terreiro de Jesus, né? E outra é uma pergunta, né? Que é o seguinte, na Rota Acessível a gente vê bem a questão da cadeira, né? Do cadeirante, da cadeira de rodas ou da cadeira motorizada ali colocada. Como é que ficou a negociação com o IFAM, por exemplo, sobre a questão da rota para deficientes visuais? Quer dizer, a sinalização de piso para deficientes visuais. Então, são essas duas. A primeira, eu queria que comentasse o rompimento da rota ali no terreiro, e a segunda, como fica a questão do piso tátil. Viu? Primeiro, dizer que é uma alegria de ver também, Ernesto. A gente tem a alegria de ver os colegas, né, os alunos e os colegas, que a gente mata a saudade. Está perto da gente se encontrar presencialmente, né? Meu filho ontem tomou a segunda dose, tomara que a gente encerre essa pandemia, bote uma pedra em cima e acabe com ela. Deus ajude, que não venha outras, né? Ninguém aguenta mais essa condição remota, eterna, mas enfim, alegria enorme, né, ver vocês. Em relação ao Pelourinho, eu não trouxe, eu pensei até em trazer o projeto do Pelourinho, depois eu achei que ia ficar muita coisa. Falei, vai ficar muita coisa e vai acabar, né, ficando cansativo. Aí, como na vez passada, né, no Intercult passado, eu falei do Pelourinho, eu trouxe, a gente falou mais de acessibilidade urbana, aí eu trouxe esses dois, né, projetos de edificação, mas abordando também a questão de reformas, né, pequenas, né, intervenções, que muitas vezes são muito necessárias até para pessoas idosas, né, que precisam, às vezes, adequar a casa para, né, aumentar a porta, colocar uma barra, enfim. Mas o projeto do Pelourinho, a gente chamava teve uma campanha até no estado que foi o Pelô Acessível, e que, na verdade, o Pelô não é acessível. Tem uma rota de acessibilidade, né, que desce onde tem a Escola de Medicina, na Alfredo de Brito, vai até a Casa Jorge Amado e volta pela Gregório. E essa rota vai até a Igreja de São Francisco. Na época, o Terreiro de Jesus era uma intervenção que seria feita pela Prefeitura. E a rota foi feita por uma parceria interinstitucional, né, como o Ernesto já falou, que foi coordenada pela Secretaria da Justiça, mas que tinha participação da Fundação Mário Leal e do IFAM, né? E na época do ERCAS, que depois virou DIRCAS, que é uma diretoria da Condel, não sei se ainda existe a DIRCAS, né? Acho que alterou, porque muda de nome, né? Mas era o escritório de referência do Centro Antigo, que ficou muito tempo, produziu aquele plano de reabilitação do Centro Histórico, do Centro Antigo de Salvador e tal. E aí a gente, quando foi feito o projeto do terreiro, a gente ficou surpreso no final, porque as rampas não conectavam, as rampas do terreiro estavam nas laterais e não conectavam com a travessia que foi pensada na rota, né? A travessia da rota, ela tem uma cor diferente, é um piso vermelho, é uma pedra vermelha, para indicar a travessia, mas respeitando muito, né, a pré-existência, exatamente por se tratar de uma área de proteção rigorosa, né? Tem todas as restrições, né, que a área exige, né? Que aí, eu não falei muito com vocês aqui, mas lá naquela instrução normativa número 1 do IFAM, que está lá naquela linha do tempo, das legislações, ela traz uma série de elementos, né, e para compatibilizar a necessidade de você preservar o valor testemunhal do bem e garantir, né, a acessibilidade. E aí, infelizmente, o terreiro
nem conectou com as travessias existentes. Por que eu falo em conectar com a travessia existente? Porque, gente, existe uma base diferente. A pedra, ela é sobre uma base de areia. A pedra da travessia, ela foi colocada sobre um bloco de concreto. Um bloco de concreto ciclópico, que é um bloco monolítico, com as pedras por cima, né? E assim, a gente teve a equipe de execução, a gente teve muita sorte de encontrar uma equipe fantástica, e assim, teve o cuidado, né, de trazer... Ernesto já trouxe. Não, eu estou colocando aqui porque eu coloquei a... foi você, Larissa? Fui eu, mas tem aqui a foto de como que era na proposta de vocês, fazendo a conexão do terreiro com a rota, e como está em 2019, depois da A gente fez até um videozinho, eu fiz até um videozinho agora com o Josi Brasil, a gente fez passeando pela rota. Então, aqui, ó, essa travessia aqui, ó, que está com a pedra vermelha, ela tanto que tem, vocês estão vendo que tem uma contenção aqui, ó, um meio-fio, para conter esse bloco de concreto. O resto não é tão regular como essa parte é bem regular, para evitar a trepidação da cadeira. Né? Infelizmente, nem eles ampliaram essa passarela, porque parece que foi para colocar implantar o projeto de Burle Marx, nem foi feito a rampa no lugar que existia a travessia antes. Então, infelizmente, né, teve uma descontinuidade. Aí já é a passagem pela rota, né? Aproveitar para falar do piso que ele perguntou, do piso tátil. Aqui nas travessias, onde tem rebaixamento, tem um piso tátil de alerta. Tem o de alerta, porque pela instrução normativa eles não permitiram. Por causa do contraste de cores, né? Não pode ser colocado nem o direcional e nem o piso com cor contrastante, por conta da especificidade do lugar, né? Por ser uma área de preservação rigorosa, o IFAM não permitiu. E eu gosto dessa foto também, porque mostra as barreiras atitudinais, né? As calçadas foram alargadas para melhorar a mobilidade, mas as pessoas usam para colocar mesa, colocar cadeira, colocar... Fazer trança. Tudo, né? Mas eu vou melhor fazer trança no passeio, na calçada regular do que na pedra, né? Eu tive lá em frente ali onde era a H externo, tinha bem na frente da rampa, tinha um toldo com a menina fazendo trança. Eu falei, eu vou ter que passar por dentro do seu toldo, infelizmente, você está no meio da rota. Mas também falta um pouco da comunicação institucional para orientar essas pessoas, né? O pessoal que trabalha ali. Isso aí é um processo, viu? Porque na época que foi implantada a rota acessível, quando os comerciantes viram o passeio alargado, né? Ficaram animados. Farra, né? Todo mundo botava mercadoria, estendeu-se as vitrines, né? Uhum. E o secretário da Justiça na época, ele saiu de loja em loja, a gente foi fazer uma visita e ele foi de loja em loja pedindo às pessoas que entendesse que aquilo ali era para acessibilidade, que não era para botar mercadoria. Só que isso aí é uma questão, né, continuada. E aí essas coisas, né, infelizmente não tem. Temos outra mãozinha levantada aqui. Laís. Pode falar, Laís. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu já gostaria de agradecer a Marília pela partilha de conhecimento, né? Sobretudo por nos lembrar da importância de incluir em todas as esferas. E a minha pergunta, a Mabel deve saber, porque eu tenho uma cachaça de um tema de pesquisa que eu incluo em tudo que eu faço, que é candomblé, né? Eu sou dessa religião. E a minha casa no interior é uma casa terreiro, que já tem 40 anos de existência. E a gente veio fazendo algumas adaptações, sobretudo porque o público de candomblé, né, tem muitos mais velhos, que têm dificuldade de locomoção, em audição, enfim. E aí eu queria saber de você se você já teve alguma experiência relacionada a reformas em ambientes religiosos desse cunho. Porque a gente vai fazendo algumas adaptações, obviamente, na medida do possível. Aqui em casa, por exemplo, já é uma estrutura que tem mais de 40 anos, então a gente mexe um pouquinho ali, mexe um pouquinho aqui, aí tem as acomodações, né, de longa permanência, os quartos. Então, os mais jovens ficam
para dormir naqueles quartos que tem que subir escadas, mas eles ficam embaixo para não precisar de ter todo esse deslocamento. Então, eu queria saber de você, se você já teve alguma experiência nesse ramo. Laíra, né? Laís. É porque Laíra está aqui, mas está com o microfone fechado. Eu nunca fiz projeto de terreiro de candomblé, mas já visitei e tem problemas de acessibilidade, até porque as áreas, geralmente você tem aquelas áreas, né, áreas mais separadas, né, da casa, e tem muita área externa, né, e realmente seria um projeto que eu adoraria fazer. Semestre passado a gente orientou um projeto mas era de um terreiro de Umbanda. Foi um TFG, muito legal o trabalho, muito interessante. Agora, realmente, em geral, os terreiros que eu conheço, assim, que eu já fui, não vi, nenhum é acessível. A gente tem, até pela dificuldade, né, os espaços são amplos, normalmente são áreas de sítio, né? Então tem muito disperso, e aí o caminho entre um lugar e outro não tem, geralmente não tem acessibilidade. Mas se você precisar de ajuda, conte comigo. Não é em Salvador, né? Eu vou lembrar disso. Pode lembrar. Não. É na cidade do interior, em Muritiba. Pronto. Mas eu vou lembrar disso. Mabel está aqui de prova. Muito obrigada. Mabel, para lhe orientar, pronto. Pode me chamar. Para dar pitaco. Já está com a boca montada. Já está Exatamente. Vai ser um prazer, que é um tema também que eu gosto muito, eu acho muito legal. Acho bastante interessante. Tem toda uma trajetória histórica, né? Uhum. A seleção do sítio, tem toda uma série de condições, e que, naturalmente, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se atualizando e as adaptações vão sendo feitas, mas, de fato, é desafiador, né? Trazer acessibilidade para os espaços, né, para os terreiros, é desafiador. Por falar nisso, daqui a pouco, 5h20, vou estar discutindo um artigo aqui no Intercult, né, que eu abordo também a questão do terreiro de candomblé e da materialidade, né, materialidade e imaterialidade do terreiro. Aí quem quiser depois faz contato comigo, que eu passo o link. Eu não achei, Larissa, na programação como é que os alunos acessam o link, mas eu posso passar. O pessoal da organização. Você viu na parte de comunicação, no site? Na comunicação estava só a escala de horário na hora que eu olhei. Tinha assim, clica aqui. Tinha lá. Tinha clica aqui, talvez não tinha atualizado, né? Uhum. Mas quem quiser tiver meu contato, eu passo adiante. Pronto. Mas vamos voltar aqui para o assunto de Marília, né? Vou aproveitar e pedir licença. Marília, bom te ver. Olá, Lídia, bom te ver também. A gente se encontra em breve para falar sobre outros assuntos e outros campos, né? Porque a acessibilidade não se esgota. A gente está falando de um recorte, mas tem sempre coisa nova para falar e discutir. Gente, bom evento. Eu tenho que sair porque eu vou entrar em outro, mas a gente se encontra. Beijo, tchau. Até mais. Obrigada, Larissa. Beijo. Tchau. Bem, aqui o pessoal continua parabenizando, né? Gostaram bastante dos projetos, falando da necessidade, né, desse respeito da inclusão no geral. Bem, Marília, eu quero lhe agradecer, né? A gente não tem mais perguntas aqui no nosso chat, eu quero lhe agradecer por sua participação, por compartilhar seu conhecimento com a gente. É sempre um prazer, né, a gente se encontrar. Lembro que a gente tem um almoço, né, pendente, e a cada ano esse almoço acumula, vira 2. Eu quero saber onde é que eu vou arrumar dinheiro para encontrar tanta gente e cumprir a programação. A gente faz um almoço só, Mabel. Eu sei. Aí vira aglomeração, né? A questão é essa. Mas, vira assim, aglomeração. Muito feliz hoje por lhe ver, né?
Deixa eu ver aqui, Thalita. Projetos de casa e apartamentos devem ser feitos pensando na acessibilidade a todos ou não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. O que a lei obriga são espaços de uso coletivo. Por exemplo, você tem no edifício, numa edificação, né, plurifamiliar, um edifício residencial, os apartamentos tem que ter, aliás, minto, não é obrigatório, não. A LOUS exige que você tenha um percentual de apartamentos acessíveis, acho que são 3% nos 3%. Projetos novos. Mas as áreas de uso coletivo têm que ter acessibilidade, todas as áreas. E, inclusive, aqui recentemente, que no caso de apartamento acessível, se você está comprando na fase de obra, você pode solicitar ao empreiteiro que ele já entrega com a modulação já acessível. Ele já faz a adaptação desse apartamento, né? Porque pode ser um apartamento padrão com algumas opções, algumas questões, né, adicionadas para torná-lo acessível. Então, o empreiteiro ele faz isso sem cobrar. Ele não pode cobrar adicional. Né? Exatamente. Dentro desse percentual de 3% das unidades. Se passar desse 3% das unidades, aí entram outras questões. No caso, em habitação de interesse social também precisa ter, né? E agora as áreas de uso coletivo todas, né? Entrada, área de piscina, tudo tem que ter, obrigatoriamente. Muito bem, muito obrigada, Marília. Obrigada a você, Marília. Me convide para essa banca, viu? Já estou me convidando aqui para essa banca. Logo mais. Você sabe que é um tema que eu adoro. Primeiro, Laís vai ter o neném dela, que ela está gravidinha. Janeiro, né, Laís? Laís está gravidinha, então vai demorar um pouquinho, ela vai ter o neném dela. Terminar o semestre primeiro, se a criança deixar. Aí, ano que vem, a gente já começa a movimentar. Né? Ela está fazendo o 4º projeto, faltam 2 ainda para depois chegar no TCC. Mas ela não vai esquecer de você, não. Pode ter certeza que quando chegar na hora, ela vai me cobrar isso. Com certeza. Conte comigo. Eu adoro esse tema, viu? A Ronald está falando aqui que ele ficou impressionado com o conteúdo. Ele é de engenharia da computação. Né? E ele achou incrível a palestra. Que bom, Ronald, que você apareceu aqui para a gente. Que bom. Né? Que bom. E veio fazer seu depoimento. Eu estou até surpresa, porque alguém de engenharia da computação se interessar pelo tema é menos provável, né? A gente vê mais o pessoal de engenharia civil. Eu fiquei querendo trazer coisa mais prática, né? Porque esses conceitos geralmente são muito chatos a gente ficar. Mas assim, é muito difícil a gente ficar explicando um conceito, é melhor trazer logo o que a lei está dizendo, claro, mas assim, eu acho que é importante a gente. Eu uso essa estratégia também. Né? Mostrar, porque é a lei, não tem opção, não. Tá aí. Tem que fazer é o que tem para hoje. Não tem escolha. Então vamos ficando por Mabel, aqui. Saudade de você, viu? Total, minha filha, total. A nossa dupla. Pois é. Morrendo de saudade. A gente não esquece. Não é? Daquela aula de conceito e partido. Imagina. Eu estava falando com o Kleber. Eu dou em todas as turmas aqui, o pessoal que já foi meu aluno sabe. Pois é. Toda vez que eu dou aquele exemplo da escova de dente, eu falo, professora Mabel, dá um exemplo que eu adoro. Vou explicar para vocês aqui o que é conceito e partido. Aquela é boa também. Eu já adaptei para outras questões, para outros elementos, mas é bem interessante. Então, Marília, muito obrigada por participar do nosso evento. Né? Espero ter você em breve em outras situações, presencialmente. Né? Com certeza. E deixar aqui, a palavra final é tua. Né? Agradecer a presença de todos. Temos ainda a palestra logo mais, tem a palestra do professor Ernesto, tem a palestra do professor Lucas à noite. Né? Estamos aí nessa programação. Amanhã também tem programação, então olhem lá o site. Temos aí uma programação extensa, diversa, né? De várias áreas. Então, não é para ficar parado, não. Tá? Se movimentem, aproveitem, porque se a gente estivesse no modo presencial, a gente estaria um pouco mais limitado, né?
em questão de situação física. A Marília saiu de um compromisso e veio rapidinho para a gente, porque tinha essa possibilidade online, né? Isso facilita e ajuda tem muitas muito. Vantagens, né? Tem vantagens. A gente está com saudade, mas eu acho que muita coisa vai ficar ainda, né? Também Dessa acho. possibilidade, Também porque acho. tem muita coisa legal. Eu quero só agradecer, gente, dizer que é uma alegria. A gente mata um pouquinho da saudade, né? De você, de Ernesto, Larissa, dos alunos que estão aí. Eu não vi o rosto, mas fiquei feliz de saber que vocês estão aí. Lembraram de mim, né? A gente fica sempre feliz. Agradecer e dizer que é sempre uma alegria, né? Hoje eu queria muito assistir esse trabalho que você vai participar. Não sei se é você que vai apresentar, Mabel, mas... Eu estou apresentando. É coisa rápida. Pois é. Eu tenho aula nesse instante. Quarta-feira, segunda e quarta são meus dias mais apertados. Imagino. O meu é quarta-feira também. Mas aí me puseram na programação e saindo de uma coisa fazendo outra. Aí quando eu sair dessa, eu já vou para o de Lucas, que eu vou mediar também. De manhã foi com o Ricardo. Sou maratonista hoje. Só tem gente boa. Hoje Ernesto, Lucas, Ricardo. Pronto. A minha galera. Meu bonde. Podia ser, hoje podia ser a comemoração. A gente sai da tela. Com certeza. Enfim, muito obrigada, agradeço a todos. Vejo vocês logo mais, adorei vê-los. Que saudade danada, Marília, que saudade. Saudade também. É bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Não é? Admirando profissionalmente e pessoalmente. Mabel, você, tem uma galera aí que, assim, boa. Olha que coisa boa. São os vínculos que a gente vai construindo aí, né? E leva para a vida toda. Ao longo do tempo, exatamente, a vida toda. Um beijo grande, gente. Vamos lá, então. Beijo. Tchau. Obrigada. Nada.